E como a gente comentou agora há pouco, o presidente argentino Javier Milei agradeceu nesta quinta-feira o fato de o Brasil ter assumido as relações diplomáticas e consulares da Argentina na Venezuela. Abre aspas, os laços de amizade que unem a Argentina e o Brasil são muito fortes e históricos. Fecha aspas. Isso foi o que escreveu Milei no X. Ainda que não cite diretamente o presidente Lula, o comunicado contrasta com o tom adotado por Milei em ocasiões anteriores, quando se referiu ao político brasileiro como corrupto e comunista. Para comentar esse e outros assuntos de política, aqui comigo, Henrique Araújo, jornalista e colunista do O Povo. Olá, Henrique, boa noite. Henrique, nada como um dia após o outro, né? Algumas semanas estávamos aqui falando sobre as falas de Milei contra Lula e agora vemos o apoio do Brasil à Argentina e um elogio de Milei ao Brasil. Merecia também, Henrique, um pedido de desculpas do Milei pelas suas falas anteriores? Você acha que a relação de Milei com Lula e o Brasil deve mudar após esse episódio? Bom, Tardan, boa noite para quem está acompanhando a gente aqui no Povo News, segunda edição. Bom, a ditadura do Maduro conseguiu produzir o seu primeiro milagre, que foi juntar Brasil e Argentina, unindo esses dois países, as suas duas lideranças, depois das eleições do Milei, que é declaradamente um antilulista, né? Já taxou o presidente de comunista, chamou de burro, enfim, produziu uma série de críticas que foram veiculadas, visitou o Brasil e não encontrou ninguém, nem do Itamaraty e nem diretamente ali ligado ao governo, ao núcleo político, portanto, havia esse afastamento que parece se estreitar agora, não é? Reduzindo um distanciamento, uma certa frieza nas relações, depois de tudo que a gente viu acontecer na Venezuela. Eu acho que, nesse caso especificamente, Brasil e Argentina têm um interesse comum, que é tentar assegurar, Tardan, que haja naquele país, governado por um ditador, alguma transição democrática. A gente estava escutando agora há pouco, por exemplo, o professor falar sobre esse processo eleitoral na Venezuela. Eu discordar muito de você quando você falou em ditadura da Venezuela, viu? Ele teve lá, enfim. Exatamente. A entidade do professor, inclusive, publicou uma nota endossando a ditadura do Maduro, dizendo que não houve nada. Enfim, uma nota que é muito parecida com a nota do próprio PT, e com declarações do presidente Lula no seu teor, ou seja, de normalizar aquilo que está fora da normalidade. Não há democracia na Venezuela. Não há democracia, por exemplo, se o presidente autoproclamado eleito garante que, para que se reconheça a sua vitória, basta se fiar nas suas próprias palavras, porque as atas não apareceram. Antes elas seriam divulgadas na terça-feira, depois na quarta-feira. Hoje é quinta-feira, 1º de agosto, e até agora não há qualquer documento que ateste a lisura do processo eleitoral na Venezuela. Então, diante de tudo isso, diante desse quadro escabroso de violência, com feridos, presos, oposição asfixiada, controle institucional do judiciário e da polícia, e de um autoproclamado candidato reeleito, Brasil e Argentina têm sim interesses comuns. E eu acho que, muito mais do que no campo político, no campo diplomático. O que a gente viu lá, por exemplo, o Brasil assumindo a segurança da embaixada argentina, porque lá estão abrigados presos políticos, é uma espécie de solidariedade que transcende mesquinharias, como essas declarações mais recentes do presidente